Muito bem, agora chegamos ao capítulo 35º, culto doméstico. Pois bem, aí então chegou a noite, o período noturno. A Isabel então convida aqueles filhos, a moça de 16, o rapaz de 12, as outras crianças de 9, a outra de 7, a outra de 5, a realizarem o culto doméstico. O que é esse culto doméstico? Nós já vamos dar uma adiantada. É como se fosse um evangelho no lar, como nós vamos perceber daqui que nós vamos falar. Então, aí ela pede, para a pequena, para a moça, para fazer uma prece, como nós vamos ver, por isso que nós vamos dizer que é como se fosse um evangelho no lar. Muito bem, aí nós vamos notar as características de alguns desses personagens. As meninas, diz André Luiz, elas eram de nosso lar, também eram da colônia do nosso lar, quando elas reencarnaram, assim como Isidoro e assim como a esposa. Muito bem, já o pequeno e o rapaz procediam de uma região inferior. E o André Luiz percebe que o rapaz, na verdade, ele foi convidado ali ao culto doméstico, mas ele não vai com muita vontade, não. Você vê que ele é um espírito mais inferior. Então, ele obedecia à mãe, mas não se revestia de uma substância iluminosa, ok? Os trabalhadores, então, desencarnados, eles permaneciam ao lado de Isabel, que os via e que os ouvia. A luz, então, nesse momento, se torna mais intensa, assim como a paz, e o próprio ambiente ele fica mais iluminado. Aí, então, a mãe pede, para que a moça faça a prece, e ela fez. Isabel, então, pega o Novo Testamento e abre ao acaso. E é interessante nessa parte porque mostra que, na verdade, não é o acaso. Que as entidades espirituais que já estavam ali, elas já tinham selecionado ali do livro, do Novo Testamento, justamente a página que seria lida naquele dia, porque já estava tudo preparado pela espiritualidade, como nós vamos ver já já. Aí cai na seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Então cai nessa passagem. Aí um nobre amigo espiritual, ele se aproxima da Isabel, Ele coloca a mão sobre a fronte da Isabel e ele ia dar as interpretações daquela passagem na voz da Isabel, ou seja, temos aí uma psicofonia, uma manifestação mediúnica, ok? E aí ele começa a falar algo bem relevante para que todos nós marquemos. Então ele diz assim, ele começa falando, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. E por que ele fala isso? Nós esquecemos de mencionar um pouquinho também antes. Que eles tinham aberto um noticiário na qual havia sido noticiado o suicídio ali de uma pessoa, E então eles iam traçar alguns comentários sobre isso daí. E aí ele prossegue esse espírito dizendo o seguinte, através da voz da Ismália. O campo do nosso coração está repleto de ervas daninhas, estéril. Precisamos cuidar da terra e precisamos cuidar do plantio. A semente de mostarda que se refere a Jesus é o gesto, a palavra, o nosso pensamento. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a sermos bons. O reino dos céus está dentro de nós, não é? E olha que coisa bonita também que ele diz. Uma floresta também começou com sementes minúsculas. Nós vivemos numa densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão de nossa falta de vigilância. Aí ele diz assim, tenhamos
cuidado com as nossas pequenas coisas. Uma palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento. São pequenas coisas, mas que podem representar muito. E ele diz mais: Jesus nada ensinou em vão. Nós precisamos pegar os grãos e semear. E assim receberemos de Deus todo o auxílio necessário. Aí ele diz assim: a nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Então aí nessa passagem está dizendo justamente da questão da semente. Então, todos nós recebemos a semente de Deus, né? O reino de Deus está dentro de nós. Por quê? O reino da paz, o reino do amor, o reino da justiça, o reino da misericórdia não está lá bem longe. Não, ele está dentro de nós e depende da nossa construção, do que nós fazemos com essas sementes que nós recebemos de Deus. Todos nós temos lindas potencialidades, todos. Mas o que fazemos com essas potencialidades? Como cuidamos dessa semente? Como tratamos o nosso terreno? Como tratamos a nossa vida? Como tratamos as questões de nossa vida? Viu que ele falou? Às vezes pequenas coisas, nós temos que valorizar essas pequenas coisas e também tomarmos cuidados com as pequenas coisas. Porque se nós formos invigilantes, depois nós colheremos de acordo com a nossa invigilância. E aí ele termina assim, esse espírito, dizendo: aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara. Pelo contrário, ele segue-nos amorosamente, inspirando-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Portanto, meus caros, tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Sigamos sempre o nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Ele, com certeza, é o caminho que nos levará à nossa evolução espiritual. Muita paz a todos.